Olá, galerinha do terceiro ano. Vamos continuar o nosso conteúdo sobre a industrialização. Dessa vez vamos falar sobre a industrialização brasileira. Como esse tema é um tema um pouco longo, eu dividi esse conteúdo em duas partes, tá? Então, nessa e na próxima aula que nós tivermos com o conteúdo, nós vamos estar falando sobre a industrialização brasileira, tá? Quando nós falamos de industrialização brasileira, é bom a gente entender que o nosso país não foi um dos pioneiros na atividade industrial. O Brasil, durante boa parte da sua história, não desenvolveu a atividade industrial. Primeiro porque durante um bom período, durante até 1822, o Brasil foi colônia de Portugal, né? Então o Brasil era uma colônia de exploração e o Brasil, quando a industrialização começou na Europa, até chegou aqui pelo continente americano, o Brasil ele vivia um pacto colonial com Portugal, né, onde o Brasil só podia vender ou comprar de Portugal, e Portugal proibiu o Brasil de desenvolver a atividade industrial. Inclusive, a Dona Maria I a Louca, no final do século XVIII, 1790 e pouco, 1780 e pouco, Dona Maria I a Louca, ela decretou, ela baixou um decreto proibindo o desenvolvimento da indústria no Brasil. E também as indústrias que já existiam no nosso país, elas deveriam ser fechadas, né? Então, isso foi uma maneira de atender às exigências da Inglaterra. A Inglaterra pressionou Portugal para que Portugal proibisse a industrialização nas suas colônias e o Brasil acabou sendo afetado por essa pressão inglesa, né? Em 1808, o pacto colonial ele acaba, tá? Quando a família real portuguesa vem para o Brasil, a abertura dos portos brasileiros às nações amigas através do Tratado de Navegação e Comércio. O Brasil diversificou seus parceiros comerciais, deixando de ser só Portugal. Também foi uma exigência da Inglaterra, que na época era a grande potência militar e econômica do planeta e havia escoltado a família real portuguesa de Portugal aqui para o Brasil, e como exigência forçou a coroa portuguesa a acabar com o pacto colonial. Era uma maneira de garantir a entrada dos produtos ingleses aqui no Brasil, o que também afetou a industrialização brasileira, pois o Brasil não teria como concorrer com os produtos industriais vindos da Inglaterra. Então, o pacto colonial, a pressão inglesa, isso atrapalhou o processo de industrialização do nosso país, a concorrência com produtos estrangeiros. Em 1844 foi decretada a tarifa Alves Branco, que elevou o preço sobre produtos importados. Isso acabou favorecendo a industrialização, no início de uma industrialização no nosso país. Em 1844 o Brasil já não era mais colônia de Portugal, não era desde 1822. Depois que o Brasil se libertou do domínio português, o Brasil passou a ter autonomia para poder iniciar um processo de industrialização. A tarifa Alves Branco de 1844 favoreceu esse início dessa industrialização, tá? Ao elevar o preço sobre bens que viessem de outros países, ajudou a se iniciar por aqui uma produção industrial. A produção industrial no nosso país ela só começou a ganhar força de fato depois da Primeira Guerra Mundial, tá, gente? Quando começa a haver um maior investimento na produção industrial, na diversificação de produtos industrializados, com os investimentos do chamado Barão de Mauá, tá? Barão de Mauá era um grande investidor, um industrial, um visionário, que instalou as primeiras indústrias importantes no nosso país no eixo Rio-São Paulo, tá? A partir dessas iniciativas do Barão de Mauá, a industrialização no Brasil ela começou a ganhar então força, tá? Também vale ressaltar que depois da Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial, na verdade, como a guerra ela aconteceu principalmente na Europa, muitos produtos que o Brasil importava, o Brasil ficou impedido de importar porque a Europa estava em guerra.
Então isso acabou favorecendo aqui no nosso país um impulsionamento da industrialização, porque o Brasil se viu obrigado a produzir aqui o que não poderia mais comprar da Europa. Foi um processo de substituição de importações, né, com o desenvolvimento principalmente de indústrias de bens de consumo. Tá? Bens de consumo, nessa época o Brasil ainda não tinha grandes indústrias de bens de capital, de bens de consumo duráveis, eram basicamente bens de consumo não duráveis. Então o Brasil não tinha ainda grande capacidade industrial. Bom, agora, quando nós falamos da grande indústria no Brasil, a industrialização mais acelerada de fato, isso acontece a partir principalmente da década de 30. Tá? Entre 1880 a 1900, nós temos uma transição do Brasil do Império para a República. Os republicanos eles tinham uma visão um pouco mais desenvolvimentista, tá? Eles queriam impulsionar, queriam de uma certa maneira incentivar a atividade industrial no nosso país. Daí que no início do século XX, o Barão de Mauá começou até a desenvolver atividade industrial na região sudeste do Brasil, especialmente no Eixo Rio-São Paulo, muito porque também houve apoio da República. Tá? E no início da industrialização brasileira, gente, a grande região privilegiada foi a região sudeste. Por quê? Porque foi a região onde se desenvolveu a lavoura cafeeira. Durante praticamente todo o século XIX e uma boa parte do século XX, o café era o grande produto da economia brasileira. E as grandes lavouras de café se localizavam na região sudeste do país. Então, a atividade cafeicultora na região sudeste do país, ela era a principal atividade econômica do Brasil e ela acabou gerando uma logística, uma estrutura para o desenvolvimento da indústria na região sudeste. Primeiro porque muitos recursos do capital, muitos recursos para investir na atividade industrial, eram recursos oriundos da atividade cafeicultora. Então havia capital disponível para investir na indústria na região sudeste. Já havia uma ampla infraestrutura, com uma rede de energia elétrica, um sistema de transporte, especialmente o ferroviário. Muitas ferrovias foram instaladas para transportar café e passaram a ser utilizadas pela atividade industrial. Havia existência de um sistema bancário. Muitos cafeicultores guardavam seus dinheiros nos bancos e boa parte desses recursos depois ficaram disponíveis para financiar a atividade industrial. Também havia um mercado consumidor. A região sudeste já era, no início do século XX, a região mais populosa do Brasil, e uma mão de obra barata. Inclusive, muitos imigrantes que, quando a atividade de cafeicultura começou a entrar em crise na região, passaram a se deslocar para os centros urbanos e foram absorvidos pela atividade industrial, inclusive muitos europeus que já eram acostumados a trabalhar na atividade industrial, tá? Porque na Europa a indústria já vinha se desenvolvendo há muito mais tempo do que no Brasil. Então o café ele acabou proporcionando as condições para que a atividade industrial se desenvolvesse na região sudeste, né? Então, na primeira fase da industrialização brasileira, que nós chamamos, que vai até 1930, a atividade industrial ela era muito subordinada aos capitais da atividade cafeicultora. Havia no Brasil o predomínio das indústrias de bens de consumo não duráveis, tá? Atividades que produziam tecidos, calçados, né? Móveis, mas ainda não havia a produção de mercadorias mais modernas, mais avançadas. Não havia no Brasil multinacionais, não havia ainda a produção de bens duráveis, o Brasil ainda não tinha capacidade de produzir máquinas, né? O Brasil ainda não tinha uma grande infraestrutura para desenvolver aqui um grande parque industrial. Então, por aqui ocorria a inexistência de uma indústria pesada. Agora, em 1929, nós temos a grande crise do sistema capitalista.
1929 há uma grande crise do sistema capitalista e essa crise ela acabou favorecendo o desenvolvimento da industrialização no nosso país. Porque a crise ela acabou fazendo com que o café, a atividade de cafeicultura, ela perdesse muito espaço no cenário internacional. O Brasil era muito dependente das exportações de café até a década de 30. Mas os grandes compradores do café brasileiro, especialmente os europeus e os Estados Unidos, entraram em crise com a crise de 29 e reduziram drasticamente a compra de café do nosso país. E já havia no nosso país uma ala que defendia a modernização do país e o fim da dependência do café. Até 1930, na política brasileira predominava a chamada política do café com leite, onde ora o presidente do Brasil era um cafeicultor, ora era um pecuarista ligado à produção leiteira, ora era um paulista, ora era um mineiro. São Paulo se destacando na produção cafeicultura, Minas Gerais na produção leiteira. Tá? Em 1930, uma ala de políticos lideradas pelo Getúlio Vargas conseguiu subir ao poder, defendendo a ideia de uma modernização no nosso país, a entrada do Brasil na era industrial com uma força maior e o fim da dependência da economia cafeicultora. Tá? Então, a partir daí se inicia uma nova era na industrialização no Brasil. Se inicia a chamada Era Vargas. Tá? O governo de Getúlio Vargas, então, ele dá início à segunda etapa de industrialização do Brasil. A partir da Era Vargas passa a haver uma grande intervenção do Estado na economia. Até a crise de 29 se defendia no mundo a teoria da economia liberal, da liberdade total do mercado. Mas a crise de 29 ela acabou fazendo com que essa liberdade total do mercado fosse substituída por por um período em que o Estado passa a interferir na economia para evitar novas crises no mercado, novos sobressaltos no mercado. Tá? Então, a partir da Era Vargas, o governo brasileiro ele passa a investir pesado na atividade industrial, principalmente na criação, nos investimentos nas indústrias de bens de capital, nas indústrias de bens de produção, para gerar uma infraestrutura para o desenvolvimento de outras indústrias. Essas indústrias de bens de capital, produção, por exemplo, de combustíveis, aço, motores, máquinas, tá? A exploração mineral, essas atividades elas não exerciam não chamavam muito a atenção dos industriais brasileiros, porque elas exigiam muitos recursos financeiros e o lucro vinha a longo prazo. Então o Estado brasileiro entrou nessa jogada para desenvolver essas indústrias que poderiam alavancar outras indústrias, especialmente as de bens de consumo. O governo brasileiro, então, por exemplo, ele eleva impostos sobre bens importados para desenvolver o parque industrial brasileiro, desvaloriza a moeda da época, que era o cruzeiro, né? E dessa maneira o governo brasileiro, através do Estado brasileiro, passa a ser o principal motor da industrialização brasileira. Entre 1939 e 1945 nós temos a Segunda Guerra Mundial e o Brasil desenvolve um novo período de substituição de importações, né? Na Era Vargas, o Brasil tenta produzir aquilo que não conseguia comprar da Europa por causa da guerra, assim como havia acontecido na Primeira Guerra. Mas o Vargas também ele toma outras medidas, ele cria as leis trabalhistas para ganhar apoio da classe trabalhadora para as suas medidas. Ele regulamenta essas leis trabalhistas, ele cria empresas estatais, e aí na Era Vargas nós vamos ter a criação de várias empresas estatais. O Vargas governou o Brasil de 1930 a 1945, onde ele implantou no Brasil uma ditadura, e ele volta ao poder em 1951 e vai governar o Brasil até 1954. Então, a Era Vargas ela fica caracterizada pela intervenção direta na industrialização, com um grande crescimento industrial durante a Segunda Guerra Mundial, desenvolvendo principalmente esse setor da chamada indústria pesada. Em 1946, termina a Era Vargas, o Vargas é deposto, se inicia o governo Dutra, onde é implantado o chamado Plano SALT, onde há um grande investimento
em diversas áreas. Plano SALT, o nome Plano SALT, decorre do fato de que, na verdade, isso é uma sigla, tá, gente? O Plano SALT, ele era uma sigla porque durante o governo do general Eurico Gaspar Dutra, que sucede o Vargas, ele implementa esse projeto SALT, que eram grandes investimentos que o governo brasileiro iria fazer em saúde, alimentação, transporte, energia e educação, para tentar desenvolver a atividade industrial no nosso país. Através desse plano, o governo brasileiro ele tenta importar máquinas e equipamentos mais modernos para as indústrias do nosso país, equipar o sistema de transportes, tentar incrementar a extração de minerais, especialmente metais, que eram muito úteis à atividade industrial. Há uma maior abertura à importação de bens de consumo, o que aí já contrariava a indústria nacional, porque isso atrapalhava o desenvolvimento da indústria local. Então, depois da era Vargas, nós temos 5 anos de governo, do governo do general Eurico Gaspar Dutra, que se caracteriza pela implementação desse plano SALT. Em 1951 há um retorno do Vargas, e aí nesse retorno do Vargas há a criação de 3 grandes empresas estatais brasileiras, a Petrobras, a Eletrobras e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né? Então, empresas que também vão ajudar no desenvolvimento da industrialização brasileira. A era Vargas termina em 1954, né? Depois nós vamos ter o governo do presidente Juscelino Kubitschek. Na verdade, o Vargas ele nem termina o seu governo porque ele acaba se suicidando em 1954 em meio a uma forte pressão, né, de várias classes no Brasil, dos cafeicultores, que ainda eram muito fortes no nosso país, nos industriais, que queriam medidas mais rápidas, mais ágeis no Vargas para modernizar a economia do país. Em meio a essa crise, ele, muito pressionado, acaba se suicidando. E aí assume o seu vice, que foi o presidente Café Filho, que governou de 54 até 56, e em 56 nós temos o início da era JK, do governo JK, que vai até 61, onde o JK, para tentar incentivar o desenvolvimento da indústria brasileira, ele implementa o chamado Plano de Metas, que eram investimentos maciços, especialmente em 7 setores: agricultura, saúde, educação, energia, transporte, mineração e construção civil. Durante a era do Juscelino Kubitschek, ele tinha a estratégia de promover grandes investimentos do Estado na agricultura, né, na saúde, na educação, todas essas áreas que eu falei, porque ele tinha a meta de fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Então, através desses grandes investimentos, o JK queria transformar o Brasil numa potência industrial. E aí o JK ele investiu grandes somas de recursos financeiros nessas áreas, e ele abriu o parque industrial brasileiro para a entrada de empresas multinacionais, criando uma infraestrutura para que essas indústrias pudessem vir. Com a entrada dessas indústrias, se criou no Brasil o que nós chamamos de o tripé da industrialização brasileira. Esse tripé era formado pelas indústrias de bens de consumo não duráveis, onde havia uma ampla participação do capital privado nacional, as indústrias de bens de produção e de bens de capital, que contavam com forte investimento do Estado desde a era Vargas, e as indústrias de bens de consumo duráveis, aí automóveis, eletrônicos, que passaram a ser responsabilidade das multinacionais, onde havia uma forte participação de capital estrangeiro, tá, gente? Durante a era JK, além do plano de metas, esse plano de desenvolver o Brasil 50 anos em 5, a transferência da capital brasileira do Rio de Janeiro para Brasília. Em 1960 é fundada Brasília. Uma outra coisa que acontece também com essa industrialização no Brasil é que ela fica muito concentrada na região sudeste do país. Isso gera uma forte desigualdade regional no Brasil, sudeste muito mais rico que as outras regiões, e isso acaba atraindo muita população para a região sudeste. Muitas pessoas passam a se deslocar para a região sudeste, que além de ser a região mais rica do país, passa a ser a região com maior concentração populacional do Brasil, como é até hoje. Em 59, vendo essa forte disparidade regional, a partir de 59,
o governo brasileiro passa a criar órgãos de planejamento para tentar diminuir essa desigualdade. E aí é criada a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, em 1959, a SUDENE. Mais para frente, os militares vão criar a SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, em 1966, e outros órgãos de planejamento para tentar diminuir essa disparidade. Bom, o governo JK, ele, entretanto, deixa uma herança ruim para o Brasil, porque essa industrialização do Brasil ela se dá com base em endividamento. Então, a dívida externa brasileira aumenta, há uma maior concentração industrial no sudeste do país, há um aumento na migração interna do nosso país, com um grande crescimento urbano das principais cidades do Brasil, que crescem sem planejamento, mas há também maiores investimentos de empresas transnacionais no Brasil e há grandes investimentos na indústria brasileira que se dirigem principalmente para a indústria metalúrgica, química, farmacêutica, construção naval, de materiais de construção, da construção civil, de bens de consumo tanto duráveis quanto não duráveis, né? E aí, gente, por fim, a última etapa da industrialização brasileira, sim, ela se dá no período da ditadura militar. A ditadura militar começa em 1964, tá, com o golpe militar, a adoção de um modelo fortemente associado ao capitalismo mundial e dele dependente. O Estado passa a ter um papel, o Estado brasileiro, sob a presidência dos militares, implementa a chamada modernização conservadora, a preocupação com o crescimento econômico e em detrimento do desenvolvimento social. Como é que isso foi realizado? Foi criada uma infraestrutura para receber mais indústrias, a indústria brasileira ela se moderniza ainda mais, né? Há forte investimento do Estado brasileiro na industrialização, né? O Parque Industrial Brasileiro ele se desenvolve de forma significativa e a infraestrutura nos setores de transporte, energia, telecomunicações se moderniza com forte investimento do Estado. O Brasil ele passa pelo chamado milagre econômico brasileiro de 68 a 63, quando o Brasil passa a ser um dos países com maior crescimento econômico do mundo. A indústria brasileira ela avança, os militares abrem o país à entrada cada vez maior de empresas multinacionais, mas para elas virem era necessário montar uma infraestrutura, e a montagem dessa infraestrutura que foi o problema, porque para instalar usinas hidrelétricas, construir rodovias, modernizar as comunicações, implantar empresas estatais em maior número para produzir a infraestrutura que era necessária, o governo brasileiro se endivida. Os militares, quando eles assumem o Brasil era o 43º país mais rico do mundo. Quando eles deixam o país, o Brasil era o nono mais rico do mundo. Entretanto, quando eles assumem o Brasil, a dívida externa brasileira era de 3,5 bilhões de dólares. Quando eles deixam o governo, essa dívida estava em 95 bilhões de dólares. Então foi uma industrialização com base no endividamento. De qualquer maneira, o Brasil entrou no rol das economias mais industrializadas do planeta. Há uma forte injeção de capital estrangeiro no Brasil, há um aumento da extração de metais no Brasil, fundamentais para a industrialização, uma instalação de projetos de mineração como Carajás, Trombetas, Jari aqui na Amazônia. Há uma expansão das fronteiras agrícolas para a região centro-oeste, norte, para produzir matérias-primas. Há um forte desenvolvimento da indústria farmacêutica, química, fabricação de bens intermediários, que são máquinas e equipamentos. Só que, como eu falei para vocês, ao final da década de 70, o Brasil estava muito endividado. E, para piorar, o país que mais investia no Brasil era os Estados Unidos, que no final da década de 70 eleva os juros internacionais cobrados sobre investimentos, sobre empréstimos. Isso gera consequências para o Brasil, né? O Brasil passa a ter mais dificuldade para conseguir empréstimos, passa a arcar com altos juros dessa dívida e com uma forte redução dos investimentos. O Brasil entra numa crise terrível no final dos anos 70. Qual era a solução para isso? Exportar cada vez mais.
O governo cria um slogan chamado "Exportar é o que importa". Exportar é o que importa. Assim a economia crescia e o povo empobrecia. O interessante é que esse crescimento econômico que o Brasil viveu não se converteu em melhoria da renda do trabalhador brasileiro, porque, em geral, os aumentos salariais eles sempre eram abaixo da inflação. Então, para o grande empresário, esse grande empresário ele enriquecia cada vez mais. O trabalhador qualificado encontrava cada vez mais vaga no mercado de trabalho. Os menos qualificados passavam a ter mais dificuldade, porque a economia brasileira estava se modernizando. Então, a ditadura militar ela ficou caracterizada por ser um período de governo em que há um forte crescimento da economia brasileira, com forte endividamento, mas sem haver uma melhoria da qualidade de vida da população no mesmo ritmo, muito em função da má distribuição das riquezas que ocorria, que essa má distribuição da riqueza era um sintoma, era um sinal de uma ditadura que não se preocupava muito com as questões sociais, né? A ditadura militar ela termina em 1985, com o Brasil numa terrível crise econômica por conta desse endividamento. A inflação no país aumenta muito, a moeda brasileira se desvalorizava muito rápido, há um forte desprezo pela classe popular, a pobreza no Brasil aumenta porque a riqueza não era bem distribuída, e quando a crise se instala no país por conta da redução dos investimentos internacionais, essas pessoas mais pobres é que vão passar por situações mais difíceis, porque o desemprego aumenta muito, a inflação sobe demais, os preços no país começam a aumentar de uma maneira vertiginosa, tá? Se gera no Brasil uma mão de obra muito desqualificada, porque não há bons investimentos, por exemplo, em educação, né? A ditadura militar sucateou os serviços públicos no nosso país, foi também uma outra herança ruim, especialmente educação e saúde, né? Se cria no Brasil uma elite nacional que passa a concentrar a maior parte das riquezas do nosso país em detrimento de uma grande quantidade de pessoas pobres, miseráveis, que ficam renegadas sem ter muita atenção desse governo. Mas há um avanço na industrialização e na urbanização, né? E aí, quando a ditadura militar termina, em 1985, o Brasil vai ter uma difícil missão: entrar na chamada terceira revolução industrial. Um Brasil com uma forte dívida externa e interna, muita corrupção, falta de uma política científica e tecnológica e uma crise monetária e financeira internacional que o mundo vivia nos anos 80, que o Brasil tinha dificuldade para sair, porque tinha um parque industrial obsoleto, né, que foi sucateado depois que a crise se instalou. Foram tomadas muitas medidas para aumentar as exportações do Brasil, mas para importar produtos, máquinas mais modernas, tecnologias mais avançadas, isso tudo acabou ficando em segundo plano. Os militares passaram a ter uma forte preocupação em vender para o mercado internacional cada vez mais e tomaram medidas para dificultar as importações, o que acabou levando o parque industrial brasileiro a ficar sucateado, obsoleto. E quando os militares deixam o poder em 1985, depois de grandes campanhas por eleições diretas, fica uma herança muito ruim dos seus 21 anos de gestão, de 1964 até 1985. Bom, gente, são muitas informações, vocês vão dar uma lida lá no conteúdo que eu marquei, tá? Qualquer dúvida podem me perguntar. Um abraço, hein? E façam a atividade que eu passei.